Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Evangelismo Pessoal, módulo Estudo Bíblico. Nesse módulo nós vamos aprender a como preparar o estudo bíblico, como apresentar o estudo bíblico, como fazer uma visita, vamos dar alguns conselhos práticos de como você desenvolver o trabalho missionário com estudos bíblicos e, finalmente, também o que é estudo bíblico, né? Nós queremos dar parabéns a você que está fazendo este curso, porque você manifesta interesse em servir melhor ao Senhor. Parabéns pelo seu empenho e pela sua dedicação. Espero que você tire bom proveito dessas nossas aulas. A nossa primeira aula vai abordar a questão definição, o que é estudo bíblico. Nós vamos lembrar a origem deste método de evangelismo dentro do movimento adventista. Nos dias dos pioneiros, era muito comum dois métodos de evangelismo que eles herdaram do movimento milerita. O primeiro é conhecido como os encontros campais, né? Onde as tendas campais também, onde eles se reuniam durante vários dias para estudar a Bíblia, para louvar a Deus. As pessoas dormiam em barracas, usava-se a madeira de árvores para fazer os bancos, tinha uma tenda principal onde ficava o púlpito e onde ficavam os pregadores. Na imagem que você acompanha aqui aparece Ellen White, do lado do seu esposo Tiago White, num desses púlpitos. A gente vê aqui os bancos de madeira onde as pessoas assistiam às reuniões e, dependendo da época do ano, dependendo do clima, eles faziam em tendas. E no ano de 1882, 1883, foi feito um encontro campal desses na Califórnia, e quem estava dirigindo as reuniões era Haskell. E numa noite houve uma grande tempestade, uma tempestade muito forte, em que o pregador não conseguia ser ouvido pelas pessoas por causa do barulho da chuva na lona. E eles iam suspender a reunião quando ele teve uma ideia. Ele pediu para as pessoas se aproximarem dele, ficarem em volta dele, em forma desse meio círculo, e distribuiu os textos bíblicos que ele usava naquele sermão, aquela noite, para as pessoas que estavam ali. E ele formulou perguntas em que as pessoas liam o texto e respondiam através da leitura do texto que tinham entendido. E assim ele fez aquela reunião assim, de uma forma bastante dinâmica. A senhora White estava presente nessas conferências, estava participando desse congresso, mas ela não estava presente a esta reunião. Apenas o seu filho Will. E no outro dia o seu filho contou para ela o que havia acontecido e como aquilo tinha produzido um grande impacto sobre as pessoas que tinham participado da reunião. E ela disse que aquilo ali era uma ideia de origem celestial. E ela teve logo uma visão que confirmou que aquele método ia ser adotado pelo movimento adventista, e ela viu milhares e milhares de adventistas indo de casa em casa dando estudos bíblicos. E nós esperamos que esse curso de treinamento que nós estamos oferecendo desperte em você esse desejo, que essa visão se cumpra na sua vida também, e que você vá de casa em casa visitando as pessoas, abrindo a Bíblia para elas e explicando as verdades da palavra de Deus para os últimos dias. E assim, o movimento nasceu dentro do movimento adventista um novo método de evangelizar, que se agregou aos dois anteriores. O primeiro que, como eu falei, foi herdado do movimento adventista, foi as campanhas evangelísticas, feitas em tendas, e o segundo, a distribuição de literatura. O movimento milerita se expandiu com essas duas metodologias, distribuindo revistas, distribuindo artigos, distribuindo sermões escritos, livros, literatura à vontade e fazendo conferências públicas. E agora nasce dentro do movimento adventista um novo método que é uma coisa mais pessoal. Enquanto os dois tinham uma abrangência mais de um público maior, o estudo bíblico é um trabalho mais pessoal, onde você trabalha alma a alma, passo a passo, conduzindo elas até Jesus. Bom, vamos definir o que é estudo bíblico então. Partindo do entendimento como foram feitos os primeiros estudos bíblicos, nós podemos definir estudo bíblico nas seguintes palavras. Estudo bíblico que é um pouco diferente do estudo pessoal da Bíblia. Uma coisa é você estudar a Bíblia de forma devocional, para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Outra coisa é você usar a Bíblia como livro didático para ensinar a verdade para outra pessoa. Nós estamos enfatizando o estudo bíblico nesse segundo aspecto. Um método de você ensinar a Bíblia para outra pessoa. Então, nesse sentido, o estudo bíblico é o método de apresentar a verdade usada por um crente, alguém que ame a palavra de Deus,
que atua como instrutor. Então ele é uma espécie de professor, de mentor, formulando certas perguntas relativas a determinada doutrina da Bíblia. Então a cada estudo bíblico você escolhe um assunto e aí você vai formular perguntas sobre aquele assunto e que a Bíblia vai responder. Com o fim de que seu ouvinte ou seus ouvintes aprendam a verdade por si e aceite completamente e se converta. Então, induzir a pessoa a conhecer a verdade e com isso levá-la consequentemente à conversão e ao encontro transformador com Jesus Cristo. Esse é o objetivo final. Mas para podermos entender, vamos sintetizar da seguinte forma. Então, o método usado é o de pergunta e resposta, certo? Então, é bastante dinâmico. O instrumento que você usa, o manual didático que você vai usar é a Bíblia. Veja, não é a opinião do instrutor, não é o achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, nem tampouco a opinião do interessado, ou algum tipo de livro de apoio, algum tipo de manual de instrução, algum compêndio que fale sobre teologia, não é nada disso. Você vai usar apenas a Bíblia só, como instrumento didático, como meio de aprender a verdade. E o objetivo é levar o interessado ao conhecimento da verdade por si, que ele interiorize esse conhecimento, que ele assimile esse conhecimento, que ele entenda esse conhecimento e venha se converter. Então é um processo didático, é um processo de aprendizagem da palavra de Deus, onde se usa perguntas e respostas, e essas perguntas são dirigidas à Bíblia, e essas respostas são encontradas na Bíblia. Então o centro do esforço do ensino é entender a palavra de Deus. Agora, o que não é? Vamos distinguir, entender o que é o estudo bíblico, entendendo o que ele não é. Primeiramente, o estudo bíblico não é um programa de curiosidades bíblicas. Você não está ali para dizer para a pessoa temas, assim, detalhes da Bíblia ou coisas curiosas sobre a Bíblia. Você não está ali para entreter, né? Você está ali para ensinar a verdade. Então, por exemplo, quem foi a esposa de Caim? Ou perguntas desse tipo, quem eram os filhos dos homens, os filhos de Deus que se coabitaram antes do dilúvio, ou qualquer outro tipo de curiosidade bíblica, se a Bíblia fala de dinossauros, se a Bíblia não fala, essas coisas assim, elas não são não é o foco de estudo do estudo bíblico, não é a atenção do estudo bíblico. O estudo bíblico está preocupado com a verdade. Então não é para você ficar entretendo a pessoa com esse tipo de curiosidade. Então não é uma conversa agradável sobre temas da Bíblia. É um trabalho sistemático de estudo da Bíblia, de ensino da Bíblia. O estudo bíblico também não é um sermão. Normalmente, alguns irmãos confundem sermão com estudo bíblico. E quando vão dar o estudo bíblico, eles costumam colocar as pessoas em roda, sentado, ele fica de pé com a Bíblia aberta e fica lendo o texto da Bíblia daqui, o texto da Bíblia de lá, fazendo uma verdadeira metralhadora, né? De texto textual, dando tiro de tudo que é lado sobre a Bíblia, explorando o assunto de várias formas. Como normalmente as pessoas que fazem isso fazem de memória, dão o estudo bíblico com texto de memória, quem assiste fica impressionado, e quem é novo na fé ou tem pouco conhecimento bíblico, diz assim: eu nunca vou poder dar estudo bíblico assim, é muitos anos de dedicação, é muito conhecimento que eu tenho que ter, isso não é para mim. Na verdade, está sendo feito um uso errado do termo para qualificar esse tipo de estudo como estudo bíblico. Na verdade, o estudo bíblico pode ser dado por qualquer tipo de pessoa, desde que seja crente e desde que ame a verdade e tenha interesse em ensinar a verdade para outras pessoas. Não é complicado, você vai ver que é um método bastante simples. Esta forma de apresentar é uma forma de confundir sermão com estudo bíblico. Não é uma coisa. O sermão você fala, as pessoas te ouvem, é de mão única, enquanto que o estudo bíblico é um diálogo, onde você fala, as pessoas respondem, você esclarece, as pessoas perguntam, então você interage muito mais no estudo bíblico com as pessoas. E nós queremos desmistificar essa ideia de que a pessoa precisa ter um grande conhecimento bíblico ou ser muito bom na questão de oratória para poder dar o estudo bíblico. Não. Ela precisa ter interesse em ensinar a verdade para as pessoas. Essa é a principal qualidade do instrutor bíblico. Outra questão que nós temos que distinguir o que não é estudo bíblico não é passividade, é interatividade. Então não existe estudo bíblico em que a pessoa simplesmente ouça. Então o expositor, ele não está ali para fazer a pergunta, ler o texto e responder a pergunta, e aí parte para o próximo, faz o comentário, depois parte para o próximo ponto. Quer dizer, só ele falar. Não, ele tem que fazer a pergunta,
ele tem que responder a pergunta, ele tem que dar oportunidade para a pessoa ler o texto, tem que dar oportunidade para a pessoa responder a pergunta, e assim ela pode não ter entendido, você pede para ela ler de novo, você pode tentar esclarecer para ela o sentido do texto, e assim, através desse diálogo, os dois estão buscando entender a verdade. É essa uma das belezas do estudo bíblico, esse dinamismo, essa interatividade. Então, o estudo bíblico não é passividade, não é ficar apenas ouvindo, abrindo a mente e recebendo o despejar do conhecimento do instrutor. Não. É interatividade, onde que a pessoa que é instruída, ela também participa, pergunta, responde. Ok? Outra coisa também, o que não é estudo bíblico, não é um modo de provar que o instrutor tem muito conhecimento bíblico. O que importa não é tanto o que o instrutor sabe, mas o que o interessado aprende. Existem realmente irmãos que têm um bom domínio da doutrina bíblica e do conhecimento da verdade, mas às vezes a pessoa, por causa desse conhecimento, acaba cedendo à tentação de impressionar as pessoas com esse conhecimento, para mostrar a ela que não, eu conheço mesmo a Bíblia, eu domino a Bíblia, eu sou uma pessoa muito dedicada, e isso não é importante. Isso não é realmente o que deve motivar você. Você deve ter interesse em querer ajudar as pessoas a conhecer a verdade, apenas isso. Eu lembro que uma vez, quando eu era jovenzinho, adolescente, na minha igreja que eu frequentava, foi organizado equipes de trabalho missionário e foi feito um grupo de estudos bíblicos. E eu queria dar estudo bíblico. Eu sempre gostei de ensinar. Desde que me converti, eu descobri que tinha um dom de ensinar, então eu queria ensinar e as pessoas diziam que não, porque eu era muito novo. Eu tinha 15, 16 anos, eu não podia fazer isso. Depois que eu aprendi o que é realmente estudo bíblico, eu percebi que os irmãos estavam enganados. Eu poderia ensinar sim, com certeza. Assim como você que está assistindo esse curso, pode aprender a dar estudos bíblicos e ser uma bênção. Você nunca mais vai ser o mesmo cristão depois que você começar a ensinar as pessoas a entender a verdade da palavra de Deus. Vai ser uma bênção na sua vida. Você vai crescer, você vai se edificar mais do que você edificar os outros. O maior beneficiado com isso tudo é você. Mas fique a verdade. Mesmo que você seja novo na fé, mesmo que você esteja aprendendo, você pode, com aquele pouco conhecimento que você tem, você pode ensinar e ajudar muitas pessoas a encontrar o caminho da verdade, desde que você tenha interesse, ok? Não, isso não se faz pelo tempo e nem pela experiência, se faz na prática. Bom, e como nós falamos então, a ideia de estudar estudos bíblicos é uma ideia de origem celestial. Ellen White ela comenta o seguinte: o plano de estudar estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste, nasceu no coração de Deus. É uma ideia que veio do céu, é uma ideia aprovada pelo céu. É um método maravilhoso de conduzir as pessoas a conhecer a verdade. E ao longo desse curso nós vamos ensinar você todos os passos que são necessários para que você se torne um grande instrutor bíblico e realize esse projeto desenvolvido no coração de Deus. Ela continua: pregai menos e educai mais, mediante estudos bíblicos e orações feitas nas famílias e pequenos grupos. Então, o trabalho nosso missionário não deve ser focado tanto no púlpito, o esforço não deve ser tanto levar as pessoas até a igreja para assistir uma boa pregação, quanto nós irmos até a casa das pessoas, orarmos com as pessoas, não só por elas, mas com elas, organizarmos pequenos grupos para estudarmos a Bíblia junto e ensinar a palavra de Deus através de estudos bíblicos. Esse é a melhor maneira, o melhor método de alcançar o coração e levar as pessoas até a verdade. Ele é mais eficaz, ele cria cristãos mais maduros, ele desenvolve cristãos mais convictos do que simplesmente pessoas que vêm assistir o culto na igreja. Muitas vezes ela acaba se acomodando e acaba se tornando mais um membro de banco. Vem apenas nos cultos para assistir uma boa pregação, uma boa música e depois vai para casa. Quando a pessoa recebe instrução bíblica através do estudo bíblico, ela acaba sendo capacitada a ser mais do que isso, um cristão mais efetivo, um cristão mais prático, impactante. Mais ou menos como Jesus fez, não foi o que Jesus fez? Jesus fazia sermões maravilhosos, mas o foco do ministério dele foi capacitar seus discípulos a se tornarem discipuladores. Discípulos fazendo discípulos. É por isso que o método de estudo bíblico tem aprovação celestial, porque foi o método que Jesus usou. Bom, a senhora White continua: por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Quando você abre a Bíblia, quando você expõe a Bíblia para as pessoas, não há como essa verdade não impactar o coração dela, como realmente tocar o coração dela. Realmente mexe com as pessoas. É maravilhoso você ver como isso muda a vida e a visão das pessoas.
Entre os membros de nossas igrejas deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. Nós não vamos abandonar o método antigo de distribuição de literatura, nem de conferências. Nós vamos incorporar esse novo método, que foi não tão novo assim, mas que foi desenvolvido no movimento adventista, e nós vamos impactar a vida das pessoas. Ok? E a gente deve incentivar isso. Agora, não desanime, viu? Uma igreja mais ou menos ativa, uma igreja dinâmica, não é aquela que todo mundo está envolvido no processo de dar estudo bíblico. Algumas pessoas não podem dar estudo bíblico porque realmente não tem tempo, ou por causa de trabalho, ou por causa de família, por causa de estudo, algum motivo. Mas se nós conseguirmos convencer 20% dos membros da igreja a se envolverem em estudos bíblicos regulares com as pessoas, nós vamos provocar uma verdadeira revolução. Então, se a sua igreja tiver mais ou menos aí 50 pessoas, 50 membros, e se nós envolvemos 10 pessoas nesses 50 membros na arte de dar estudo bíblico e visitar, você vai ver que a sua igreja vai passar por um processo de renovação e vai ser uma nova igreja. Com certeza vai impactar mesmo. Ela vai se tornar uma igreja viva, uma igreja que faz a diferença. Ela diz ainda que os obreiros vão de casa em casa, abrindo a Bíblia ao povo, disseminando nossa literatura, falando aos outros da luz, que lhes trouxe bênçãos à sua própria alma. Essa é a beleza do estudo bíblico, porque não há como você ensinar a verdade sem dizer, se você não dizer para a pessoa, o que essa verdade fez na sua vida. Às vezes no púlpito, às vezes na literatura, você não consegue fazer isso. Às vezes cantando, você não consegue fazer isso. Agora, quando você está visitando a pessoa, quando ela está abrindo seu coração para você, abrindo suas portas e, consequentemente, o seu coração para você, para te receber, e você expõe a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma espada que vai até a divisão do corpo, da alma, do espírito, né? Ela cala fundo no coração, ela ainda desperta em você a simpatia da pessoa por você, e você acaba ajudando a crescer no conhecimento, crescendo na graça, e se tornando uma seguidora de Jesus. E aí você compartilha com ela as bênçãos que você vê de Deus. Como essa verdade fez diferença na sua vida. Essa é uma oportunidade de você fazer isso com os estudos bíblicos. Por isso que é um método tão maravilhoso. Porque é um método pessoal. Os estudos bíblicos, diz Ellen White, serão um meio de levar a verdade a muitos. Os homens e as mulheres podem fazer desse modo uma boa obra. E, por fim, nesse capítulo do livro Testemunhos Seletos, volume 3, nós vamos encontrar a descrição da visão que ela teve com respeito ao trabalho missionário feito pelos estudos bíblicos. Logo depois que o projeto começou a ser, ela viu acontecer o projeto em visão e que aconteceu naquela noite na conferência na Califórnia, naquele encontro campal. Ela diz o seguinte: 2 obreiros estavam de visita a uma família, contando a visão. Com a Bíblia aberta diante de si, apresentavam o Senhor Jesus Cristo como Salvador que perdoa os pecados. Orações sinceras eram apresentadas a Deus e corações eram abrandados e subjugados pela influência do Espírito Santo de Deus. Ao ser explicada a palavra de Deus, vi que uma luz suave e radiante iluminava as Escrituras. E com certeza não só as Escrituras, mas o coração daqueles que estavam ouvindo aquele estudo bíblico. Então, quando você sair com o seu colega para fazer uma visita, com a sua esposa, ou com o seu companheiro de trabalho missionário, ou com o seu esposo, ou sua companheira de trabalho missionário, e você abrir as Escrituras, você está realizando, está concretizando, está cumprindo esta visão na sua vida. Essa é a visão que ela viu para o futuro da igreja. E nós estamos desafiando você a realizar e cumprir este sonho na sua vida, e você vai perceber que vai ser bastante diferente. É maravilhoso instruir as pessoas no caminho da verdade, ser uma luz na vida das pessoas. E que Deus te abençoe nesse trabalho, nesse projeto. Continue conosco nas próximas aulas, onde nós vamos aprender na próxima aula como preparar estudo bíblico, depois como apresentar um estudo bíblico, e por fim, como fazer uma visita e tudo. E que desse curso você saia motivado a trabalhar mais efetivamente para Deus. Que Deus te abençoe. Amém?